Olá pessoal, meu nome é Jefferson Luiz de Lima Gonçalves e eu sou conhecido como Jeff Lui, esse é meu nome artístico. Eu tenho 28 anos. Atualmente eu moro em Mangabeira 4, num terreno com os meus pais, né, casas diferentes e vivo com minha família. Eu nasci em João Pessoa, natural daqui, dessa cidade maravilhosa, e vivi minha infância, o início da minha infância mesmo foi em Mangabeira, mas eu tenho apenas memórias disso porque eu era muito criança mesmo, na faixa de 3, 4 anos. Então, como não tínhamos residência, fomos morar atrás de uma igreja evangélica batista lá no Jaguaribe, no centro de João Pessoa. E lá em Jaguaribe, né, no centro, fiz diversos amigos, tanto onde eu morava, né, porque para termos que morar lá, tínhamos que cuidar da igreja, do templo lá. E era uma igreja muito grande e ao lado tinha um outro prédio imenso, né, e tipo, era minha família que cuidava disso tudo, pra gente ter moradia e tal. E lá foi onde eu fui consumindo muito relacionado à arte, à música, à dança, a vários segmentos do lado artístico, desenho. E estudei em colégios perto, né? Creche, escolas perto dali do ambiente de Jaguaribe. Iniciei meus trabalhos com a cultura, com a arte, me envolvendo com a arte em meio de 2005, 2004, acho que eu tinha 11 anos de idade na época, 11, 12 anos. E foi dentro da igreja mesmo que eu vi a dança. Eu me apaixonei pela dança de uma forma que me tomou 100%, completamente. Nisso eu sempre tive uma veia de querer organizar as coisas. Sempre fui bastante organizado nesse sentido. Então eu fui me aprofundando na dança, me envolvendo com a dança e em conhecimento também, porque eu já queria transmitir o que eu estava aprendendo para quem não sabia, para quem não tinha conhecimento. Porque aquilo para mim era a melhor coisa do mundo, então eu queria transmitir isso para todo mundo. E eu procurei me aprofundar no assunto para falar e poder passar esse conhecimento sobre a cultura hip hop, no caso, que foi o hip hop que me fisgou assim, né? Eu comecei a me aprofundar no assunto do hip hop, tanto na dança, quanto na música, quanto nas artes visuais de grafite, quanto nas produções de áudio, me envolvendo com música não apenas no elemento orgânico, mas digital também. Aprofundando conhecimento nisso, né? Mas eu permaneci na dança, que foi onde eu passei a dar diversas aulas no decorrer do meu conhecimento com a dança, né? Eu comecei a aprender sobre a dança e com isso, essa minha veia de organização, já fui colocado à frente de pessoas para incentivá-las, para ministrar aula para elas. Com o meu professor Maurício Júnior, né? Na época, ele tinha muita fé em mim e caminhávamos muito juntos. E ele já me colocava em posições de ministrar aula. Eu, muito pequeno, né? Uma criança, mas mesmo assim, eu sempre fui à frente mesmo. Nunca dei passos para trás, eu sempre dei passos para frente mesmo. Sempre aproveitei as oportunidades e foram as oportunidades que me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Foi na dança o meu início e passei um bom tempo em Jaguaribe, que foi de lá que eu fiz diversas viagens para o interior para ministrar aulas, né? Eram projetos de missões que o templo tinha lá, a igreja, e eu ficava só na área do hip hop, né? Ajudando, auxiliando tanto o Maurício Júnior quando ele não estava, eu ficava à frente 100% de todos os projetos que iriam surgindo, né, com o tempo.
E dei aula em Mulungu, Pirpirituba, Caporã, Alagoa Grande, Areia, diversas cidades e municípios do interior da Paraíba. Se eu não me engano, eu tenho um mapeamento que foram 15 cidades, enfim. Conheci muita gente nessa caminhada, fiz diversos alunos, ministrei diversas aulas, voltava sempre com bastante conhecimento e sempre ia aprofundando cada vez mais o conhecimento. Saindo de lá de Jaguaribe, que a gente não podia ficar lá o resto da vida, né, morando atrás daquela igreja. Com muita luta, meus pais sempre unidos ali, a gente conseguiu ir para Mangabeira. Eu acho que eu estava com uns 14, 15 anos ali em Mangabeira e fomos cuidar de uma outra igreja em Mangabeira para poder morar lá também, né? E fomos para Mangabeira 6, né? Que foi onde intensificou a minha vivência com a arte, intensificou minha vivência com a dança no momento, né? E daí eu fiz diversas viagens também, ministrando aulas através da igreja. Eu criei até uma revista, né? Uma revista cultural, que ficou bem conhecida, a revista cultural na época, falando sobre a dança, falando sobre o que ela trazia de bom, né, para o indivíduo, para o usuário, para a pessoa que está se relacionando com essa dança, com a arte, enfim. E relacionado à minha migração, porque foi uma migração, né, e foi uma coisa muito rápida assim que aconteceu. Eu passei 11 anos na dança, passei 11 anos, quase 12 anos, trabalhando com dança, me envolvendo com a dança, fazendo diversos projetos. E no decorrer dessa caminhada eu estava no Rio de Janeiro e eu tenho um amigo que o nome dele é Jefferson Henrique. Ele é produtor cultural. E ele já vinha estudando já música há muito tempo. Ele é guitarrista. E sempre fomos amigos de infância, até na dança, em tudo que a gente fazia, a gente metia as caras junto. E ele, enquanto eu estava nessa época no Rio de Janeiro, ele estava tentando me fazer voltar para João Pessoa para fazer um projeto musical. E eu estava envolvido com a dança lá. Participei das Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Foi um grande projeto, eu ganhei um cachê muito bom. E ele me incentivando para voltar, só que eu queria ficar lá com a dança. Só que aí eu parei e pensei, eu vou dar uma pausa nos passos da minha vida e correr atrás de um sentimento gritante meu, que sempre foi a música. Eu sempre gostei de cantar, sempre escrevi muito, sempre gostei muito de leitura e escrever bastante. Então eu escrevia sobre a vida e sobre tudo o que eu entendia sobre a vida. Nisso eu aceitei a proposta dele de voltar. Eu voltei liso para João Pessoa e ele me buscou no aeroporto, eu fui direto para o estúdio, mala e tudo, e lá eu conheci pessoas que eu nunca tinha visto. Naquele dia que se tornou noite e madrugada, fizemos uma música e o lançamento dessa música foi articulado lá no estúdio, tudo. Ele tinha uma visão, ele tinha um projeto para mim, e nem eu tinha esse projeto para mim, mas eu resolvi dar essa pausa nos passos da minha vida para correr atrás desse sentimento. E estou aqui desde então. Eu sou o Jeff Lui. E com isso, me envolvendo com a música, eu já vinha de uma organização, como eu falei no início, de ministrar aulas, de correr atrás de projetos, assim como eu participava dos projetos Ciranda Curricular, Mais Escola, Escola Aberta, Itaú Cultural, entre vários outros projetos que eu participei, ministrando aulas em escolas municipais, estaduais, particulares, em diversos lugares aqui em João Pessoa. Tenho uma bagagem nisso, tenho toda uma história, né, de correria mesmo, pedagogia na arte que eu faço, na arte que eu desenvolvo, e já era um pouco sofrido, né, porque não tinha muito recurso. O recurso que eu pegava eu tentava direcionar para a minha própria arte, mas também tinha outras responsabilidades também, né? E daí veio o impacto da pandemia, né, que praticamente me deixou impossibilitado de fazer nada. Só não me deixou impossibilitado de verdade, porque eu continuei com saúde
e continuei com minha criatividade e buscando outros meios de fazer renda, né, da maneira certa, para poder continuar com a vida, não com os projetos artísticos, porque eu precisava de mais dinheiro para conseguir manter os projetos artísticos, o que eu sempre trabalhei. Eu tive que ir por meio de outras possibilidades, digamos assim. Como eu sempre tive essa organização, como eu falei no início, eu ministrava aula, corria atrás de projetos como Ciranda Curricular, Mais Escola, Escola Aberta e diversos outros projetos relacionados ao governo, né? E de ministrar aula, de fazer uma renda no que eu tenho como arte, né? Como produtor cultural mesmo. E eu tinha esses desafios de conseguir ter um lucro para conseguir manter o que eu faço. E existem outras responsabilidades também, sempre existiram, né? Já era bem complicado. E mesmo nessa época que eu dava aula, eu ainda fazia com a minha dança, levava a dança para a praia para dançar nos quiosques com um grupo de dança, levava a dança para os sinais, levava a dança para diversos lugares para conseguir renda, para conseguir fazer uma rifa, para conseguir alcançar algo específico, uma meta. E essa era a correria antes, né? Mas aí veio o impacto da pandemia, que tivemos até lockdown e vários outros fatores que travavam o meu desenvolvimento com a arte e a dança, enfim, a música, travavam de verdade. Falei da parte da dança, né? Mas com a música, assim que eu iniciei, eu fiz alguns shows, fiz shows com as bandas e os projetos que eu tinha e solo também, que era o voz violão, levando para lugares também. Tinha um projeto que eu fazia parte, que era o Poetas Dizem, que levávamos as nossas músicas autorais para a praia e tocávamos no voz e violão em todos os lugares. Andávamos pela areia, andávamos na calçadinha, andávamos nas ruas pela praia, mostrando nossas músicas autorais. Isso nos fez bastante conhecidos, né? A galera começou a acompanhar de uma forma incrível. Fizemos luais, fizemos eventos. Eu, como sou produtor de evento, eu já fiz diversos eventos no qual eu toquei também, né? O evento era para mim cantar e eu fiz o evento acontecer. Isso sempre acontecia. E com o impacto da pandemia, como eu havia falado, dificultou totalmente a execução dos trabalhos musicais e na dança também. Eu tive que escolher um norte, né, que foi a música, e mesmo assim dificultou demais, porque travaram os shows, não podíamos ir para as ruas, né, para desenvolver os projetos, para desenvolver nossa criatividade, para levar educação através da cultura, educação através da arte, inclusão social, e não tinha como a gente fazer isso. Então eu tive que buscar outros meios de conseguir renda, de fazer dinheiro, que foi onde eu achei a possibilidade de alugar um carro e trabalhar como motorista. E daí eu estou sem conseguir equilibrar a minha arte, a minha música com sobreviver, né? Que nós precisamos sobreviver, então precisamos de lucro, precisamos de alguma renda, algum tipo de renda para conseguir sobreviver. Então, e esse processo da retomada das atividades está sendo bastante lento mesmo. Porque como eu fiquei um tempo sem estar na função de músico, de artista, a música exige e requer interatividade, sentimento, requer prática, requer mais desenvolvimento no que você já sabe fazer. E eu fiquei um tempo afastado disso, justamente para poder fazer renda, trabalhar com outra coisa. E atualmente eu estou parado, né? Porque faltam assim lugares específicos. O pessoal da terra, a maioria, digamos assim, consome muito do que eu não faço, do que eu não produzo,
que na música a gente encontra diversos ritmos e estilos musicais. Então eu não sou tão eclético ao ponto de tocar, cantar e me mexer de qualquer forma, né? Eu tenho uma tendência, eu tenho uma originalidade no que eu faço e no que eu consumo e no que eu reproduzo, né? E eu tô meio que sem trabalho na música, na dança, enfim, no que eu sei fazer. Tá um pouco difícil assim, eu não tô tendo nem relacionamento com os shows, que eu mais digo assim. Durante a pandemia eu encontrei a possibilidade de fazer as lives e consegui criar um crowdfunding, que é um site de vaquinha, para conseguir lucro através das lives que eu estava fazendo nas redes sociais. Eu fazia live, intitulei o nome como Live Sunset, final de tarde, e fazia live no Facebook, nas páginas de Instagram de parceiros, como lojas, hamburguerias e pousadas, enfim. Fiz diversas lives, todos os dias tinha live, e eu fazia um chapéu virtual, né, com essa vaquinha, divulgava o link para a galera poder, se sentisse no coração depositar alguma coisa, depositava, e assim eu conseguia me virar durante a pandemia, mas isso durou por pouco tempo, porque não conseguia muita renda com isso, mas estou aqui atualmente com as dificuldades, mas com todo o foco possível para permanecer na música e lançar os meus projetos. E relacionado aos protocolos e seguindo todas as medidas da OMS, né, para a prevenção do Covid-19, nas lives eu tanto mostrava máscara, como incentivava a todos tomarem essas medidas para ficarem em casa o máximo de tempo possível, certo? Se puder, pedir pelo delivery coisas que você precisasse, sempre incentivei, sempre conscientizei dessa forma, porque a Live Sunset eu criei como uma forma de ajuda ao índice que aumentou de suicídio, a falta mesmo da saúde mental, que muita gente tinha, né? Essa falta da saúde mental por estar privado de diversas coisas e diversas atividades que geralmente eram cotidianas na nossa vida antes da pandemia, e durante a pandemia ficamos presos, né? E tinha que ter essa medida mesmo, e era onde eu incentivava, levando música, boa energia, incentivo para as pessoas se higienizarem sempre, a todo momento, seja no trabalho home, em casa mesmo, ou no seu trabalho fora de casa, porque tinham pessoas que estavam saindo para trabalho, né, mesmo em lockdown, tinha que sair, tinha que trabalhar, principalmente o pessoal da saúde, e eu sempre incentivava. Existiam muitas pessoas que seguiam as lives Sunset que eu fazia e gostavam bastante do incentivo, né, com as orientações de higiene e de prevenção. E relacionado à vacina, eu ainda vou tomar a minha vacina, certo? Mas sempre incentivando nas lives também, nas lives que eu estava fazendo, dos shows online. E é isso, até para vir até aqui, eu continuo com os 500 ml de álcool dentro do carro e máscara reserva dentro do porta-luva, para quem tiver sem máscara, eu poder ajudar alguém. Relacionado aos projetos financiados pelo governo e por órgãos estaduais ou municipais, eu participei de projetos do Mais Educação, sociais, né? Ciranda curricular, escola aberta, projetos assim, mas não projetos maiores como editais, entre outros. Caso eu seja contemplado com esse prêmio, eu vou dar continuidade aos meus projetos e lançamentos, ajudando também amigos ao meu lado, né, que trabalham comigo, com cultura, com arte, e estão envolvidos no meu projeto de vida e de música na caminhada artística.